Dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro priorizamos a palavra de Deus. Em que sentido? Dando ênfase que a Bíblia Sagrada é o livro por excelência. O salmista, no Salmo 119, ele expressa a excelência da palavra de Deus, quando diz no versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No versículo 89, a tua palavra permanece no céu para sempre. O versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista também faz uma pergunta quando diz lá no início do Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta vem logo a seguir, observando conforme a tua palavra, isto é, se respaldando, vivendo, procurando obedecer a palavra de Deus. E no versículo 11 ele ainda diz: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, a palavra de Deus, que é fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, a verdade que ilumina e espada que penetra, é o livro por excelência. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, ou seja, que corta de um lado para o outro. Ela divide espírito e alma. A ciência ainda não descobriu onde está a divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus, ela penetra lá, ela discerne as intenções do coração, ela é apta, a palavra de Deus, ela corrige, como diz Paulo a Timóteo, ela repreende, ela exorta, ela instrui, é a palavra de Deus que prevalece. Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o ministério de Paulo em Éfeso, a principal metrópole da Ásia Menor. E diz a Bíblia que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra os 12 varões que não conheciam o mover do Espírito Santo. E Paulo disse: vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nós conhecemos, nós fomos batizados no batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento. Então Paulo ratifica, confirma esse batismo, mas coloca as mãos sobre aqueles cerca de 12 varões, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a profetizar, falar em outras línguas, e a obra do Senhor continuou tendo prioridade, a palavra de Deus tendo prioridade em Éfeso, de maneira que Paulo, ele era um erudito, renunciou todo o status quo, renunciou toda vamos assim dizer, a sua posição no judaísmo de respeito, um jovem intelectual, um jovem que poderia ser um reitor da Universidade Hebraica, mas ele considerou tudo como lixo, como refúgio, por causa do conhecimento do Messias, de Jesus Cristo. Então, como um bom judeu, ele tinha também uma profissão manual, e ele era fazedor de tendas. E como fazedor de tendas, ele precisava manter a sua equipe missionária, e ele trabalhava com tendas,
provavelmente preparando as tendas até para os jogos istmos. E Paulo, como era um estrategista missionário, ele plantava as igrejas, treinava e prosseguia. Mas em Éfeso, ele ficou por volta de 3 anos em Éfeso. Estrategicamente, ele ia para a sinagoga e ele quando lhe dava a palavra, ele começava a provar pelas escrituras que Jesus, que havia sido crucificado lá em Jerusalém, ressuscitara e é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E quando surgia uma perseguição, aqueles que se levantavam contra o caminho, porque outrora os cristãos eram chamados os do caminho, e é verdade, Jesus disse: eu sou o caminho. Paulo então pegava aqueles discípulos e levava para algum lugar, uma casa, uma residência, e diz Lucas que ele levou para a escola de Tirano, e ele ficou ali ministrando a palavra de Deus. E diz a Bíblia em Atos 19, versículo 10, que no espaço de 2 anos, a Ásia Menor, a Ásia foi toda evangelizada. E Paulo ali ficara 3 anos. E nesse período, Deus usou Paulo com sinais extraordinários, curas divinas, libertações, de maneira que acredito que não podemos dogmatizar e fazer disso uma doutrina, porque Deus cura quando quer, Ele salva quando quer, Ele liberta quando quer. Precisamos pregar o Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu acredito que quando pegar os lenços, os aventais de Paulo, os lenços, como diz Lucas em Atos 19, porque Paulo não podia estar ali visitando, ali orando pelo enfermo, e diz a Bíblia que os endemoniados eram libertos, que os enfermos eram curados. Deus usava Paulo com sinais extraordinários, e diz a Bíblia em Atos 19, versículo 20, que a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. A palavra de Deus, ela prevalece. Ela é mais poderosa do que uma usina nuclear, porque ela tem um poder espiritual extraordinário. Os fundadores das teorias marxistas, do comunismo, na ex-união das repúblicas socialistas soviéticas, eles disseram: se Deus existe, nós vamos destruí-lo. Aqui ele não entra na Rússia, vamos destruir as Bíblias. Em 1989, cai a estátua do pai do comunismo. O muro de Berlim cai por terra. As duas Alemanhas começam a se unir. E a palavra de Deus prevaleceu. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu quero concluir esta mensagem com o tempo que está me possibilitando, dizendo que Diocleciano, um dos imperadores mais terríveis e opressores e perseguidores do cristianismo, ele havia achado que tinha destruído todas as Bíblias, todas as Escrituras, e levantou até um monumento em honra a ele próprio, que se achava Deus. Mas o que é que aconteceu? Diocleciano passou, os Césares de Roma passaram, Alexandre o Grande passou, os grandes fundadores de religiões, Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece na vida de milhares e milhares de pessoas no mundo afora. Voltaire, um cético francês, ele disse: após 100 anos a Bíblia será um livro superado e será encontrado apenas nos museus. Passaram-se os 100 anos e a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa de Voltaire, fez dela um depósito de Bíblias. Glória a Deus! E a palavra de Deus permanece. Lá na Inglaterra, John Wesley, Whitefield e tantos outros, o movimento da escola dominical orando, Deus livrou a Inglaterra da revolução que houve na França, quando quiserem endeusar a deusa razão. Creia, meu irmão, que a palavra de Deus continuará prevalecendo no mundo e no Brasil.
Este que vos fala é o vosso amigo pastor Sandro Gomes,